Entrou? Já estamos no ar, graças a Deus. Estamos de volta depois de 2 domingos, não é isso? Domingo passado, domingo retrasado, tivemos a festa junina, que foi um sucesso, foi maravilha. Foi uma comunhão muito maravilhosa aqui e com certeza Deus foi glorificado também, não é verdade? Amém. Tudo que a gente faz é para a glória de Deus. E domingo passado... Oba, tudo bem? Nossa mãe! Sejam bem-vindos, amados. Sejam bem-vindos, é verdade. Estamos aqui retornando depois de 2 semanas. Aliás, essa última semana foi uma semana muito tumultuada. Como os irmãos sabem, a minha mãe faleceu e eu tive que ir para Campinas, pegamos avião no mesmo dia, voltamos no mesmo dia, enfim. E dando aula aqui em Teresópolis, aliás. Enfim, Deus está no controle de todas as coisas e eu louvo a Deus por tudo que Deus faz. Nós sabemos que estamos debaixo do poder da direção do Espírito Santo. E estamos de volta aqui, né, para a gente glorificar o Senhor, porque há muitas coisas boas. E essa noite nós vamos começar matéria nova, né? Eu me lembrava quando eu ia na época da escola, da universidade, o professor falava, hoje tem matéria nova. Então hoje nós vamos começar, olha, já está aqui. E vamos orar, vamos ficar em pé, gente, vamos glorificar a Deus por todas as coisas. Como é que tem sido a sua vida essa semana? Bom? Amém. Tudo sob controle? Então, Deus é digno de louvor, não é verdade? Vamos levantar nossas mãos, vamos glorificar ao Senhor. 3 minutos, 5 minutos. Louvado seja o teu nome, ó Pai. A tua igreja está aqui nesta noite para te exaltar, ó Deus, por todas as coisas. Aquelas que não entendemos. E, ó Deus, nós sabemos que este povo te louva em espírito e em verdade. A nossa vida, Senhor, está nas tuas mãos. E todas as coisas concorrem para o nosso bem. Porque nós te amamos, ó Deus. Nós te exaltamos. Obrigado, ó Deus, porque estamos aqui para ouvir a tua palavra. Palavra de fé, ó Deus. Aonde nós somos mais cheios da tua vida. Jesus, obrigado porque o teu Espírito está aqui no nosso meio. Ele já está se movendo no meio da tua igreja. Ó Pai, obrigado. Louvado seja o teu nome. Aleluia, aleluia. Ó Espírito de Deus. Ó glória e honra ao teu nome. Digno de louvor. Digno de louvor, adorado, grande é o teu poder, louvado seja, receba honra e glória e majestade, aleluia. Aleluia, aleluia. Honra e glória ao Senhor. Dê honra e glória ao nosso Deus. Esse Deus maravilhoso que cuida da tua casa, que cuida dos teus filhos, que preserva você no teu trabalho, que enche de alegria a tua vida, que te conforta em toda e qualquer situação. Esse é o Deus que nós servimos. Jesus Cristo ressuscitado. Aquele que é único digno de louvor e adoração. Glória e majestade. Soberania. Rei de todos os reis. Senhor de todos os exércitos. Aleluia! Louvado seja, Senhor, para sempre. Seja exaltado nesta noite através da vida de cada um. Através dos amigos, Senhor, que estão agora na internet. Senhor, vai tocando a vida de cada um, ó Deus. Prepara-nos para ouvir a Tua palavra, para receber revelação,
para receber palavra de edificação. Oh, aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia! Que todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Ok, gente. Preparado para ser abençoado esta noite de uma maneira tremenda? Expectativa de fé é o que nós precisamos a cada dia. Não é verdade? Principalmente quando a gente abre a palavra de Deus. E hoje temos matéria nova. A 5ª advertência no livro de Hebreus. Já estamos há quase 2 meses, sei lá, um pouco mais, falando das advertências. E esta é a última. Vamos abrir então agora Hebreus capítulo 12. Dá para ver aí? Dá? Eu vejo porque está pertinho e tem o óculos, né? Pronto. Hebreus capítulo 12, versículo de 1 a 29. Temos algumas pessoas viajando. Não sei se Rodolfo e Paloma já estão nos Estados Unidos, estão lá na casa do... estão indo, tem razão, ele deve assistir isso depois. Se bem que amanhã na Barra nós vamos ter aula também, embora esteja um pouquinho mais atrasada a matéria lá, mas enfim. Muito bem, vamos lá em Hebreus. Fábio, quanto tempo nós vamos demorar, hein? São 29 versículos, hein? 2 meses e meio. Não. Gente, tem muita matéria pela frente. Né? Isso sem falar... Bom, vamos ler o primeiro versículo para a gente poder já entender, hein? Porque você vai para os Estados Unidos e vai... Povo aqui abençoado, hein? Todo mundo viajando. Nossa. Alguém quer me levar também? Meus netos estão lá, meu Deus do céu. A gente faz aula de lá para cá. Faz de lá para cá. Boa ideia. Hoje em dia é tudo pela internet, não é verdade? Bom, Hebreus capítulo 12. Vamos ler o primeiro versículo. Vamos lá. Portanto... já quando começa com portanto, já sabe o que é. A gente vai ter que ler o que está anterior, porque isso aqui é uma consequência. É por isso que demora a aula, viu? Não é que eu sou um mau professor, não. Você deve achar que eu sou um mau professor. Portanto, também nós, visto que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos envolve ou nos assedia, e corramos com perseverança a corrida ou a carreira, né? Algumas traduções falam assim. Vamos correr a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Apenas para começar, né? Temos que ir devagar. Estes 2 versículos, tremendo, enorme, texto comprido, né? Só que se a gente começa a ler, esse é o grande problema das pessoas interpretarem a Bíblia erradamente, porque ela diz, começa aqui no 12, capítulo 12, tem lá, né? Então eu vou começar a ler aqui. Mas, se eu te perguntar aqui, que grande nuvem de testemunhas são essas aqui? Ninguém vai responder, né? Portanto, ou seja... Portanto, ele vem de uma série de considerações, o apóstolo Paulo falando, que aliás começou lá no capítulo 10. Tudo que eu tenho falado, tudo que nós falamos nos 2 meses e meio, segundo aí o nosso amigo aí, agora ele está falando portanto, né? Embora no capítulo 11, né, que é a conclusão, eu li o capítulo 10 de 11 a 39, depois veio o capítulo 11 e vem essa conclusão. Então, que grande nuvem de testemunha é essa? Nós temos que entender, porque o que ele vai falar daqui para frente
tem a ver com isso. Então vamos voltar lá ao capítulo 11. Tá? Por isso que eu vou demorar um pouquinho aqui, talvez. No capítulo 11, lógico que eu vou ter que fazer um resumo. Eu não posso, me proíbam de pregar o capítulo 11, por favor. Aliás, você já devia saber de cor. 11:1 é a definição de fé, não é isso? Qual é a definição de fé? Hebreus 11:1. Certeza de coisas que se esperam e a convicção. Ou seja, todas as coisas que nós estamos esperando, o que eles estão esperando aqui? Isso aqui que é importante. A gente geralmente coloca assim, não, meu irmão, tenha fé, porque você vai casar. Espera que pela fé você vai casar. Não é assim que a gente fala? Ou espera que você vai conseguir um emprego. Eu não estou dizendo que isso está errado. Não, irmão, tem fé. É certeza de coisas que você não vê ainda, mas que vai acontecer. Então eu posso casar, então eu posso conseguir isso, eu posso conseguir aquilo. Não é? Geralmente a gente não faz assim. Mas aqui no texto não tem nada a ver com isso. Porque ele começa falando isso, né? Todas as coisas que nós estamos esperando são coisas que a gente ainda não vê. Mas são coisas. Tem que ser alguma coisa concreta. Não pode ser uma coisa assim. Não, pela fé. Pela fé o quê? Não, qualquer coisa que vem. Não. É uma coisa concreta, mas que ainda não aconteceu. Aí ele começa, veja, tá? Eu vou ler só o versículo... Versículo 2 diz o seguinte. Meu Deus, onde é que está? Está aqui. Versículo 3. Pois pela fé entendemos que o universo foi formado. Aí, veja só. Paulo começa a falar sobre homens de fé, sobre a história inteira, o que eles fizeram pela fé. Vamos usar rapidamente alguns exemplos. Eu peguei aqui, eu vou ler algumas coisas, e o que eles fizeram tem a ver com alguma coisa que a gente está esperando. Ok? Então, como eu disse, não tem nada a ver com esperar uma bênção financeira, esperar para comprar uma casa, esperar para casar, esperar sei lá para mais o quê, né? Não tem nada a ver. Tem a ver com uma convicção de alguma coisa que a gente vai receber, que ainda não aconteceu. Então ele diz agora que essa grande nuvem de testemunhas é o testemunho desses homens que eu vou falar aqui agora, que está no capítulo 11, por isso que ele fala assim. Entendeu? Agora fica mais fácil. São os heróis da fé. Só que os heróis da fé, a gente usa o exemplo deles para conseguir coisas... Mas não é isso, não é assim? Então a gente está... pela fé o fulano conseguiu, então eu vou casar. Mas não é isso. Vamos lá. Vou pegar alguns exemplos. E você vai me descobrir no meio do caminho, você vai me interromper, vai dizer o que nós estamos esperando pela fé. Tá? Vamos ver aqui. Versículo, não vou usar todos, que tem muito. 4. Pela fé, Abel. Quem era Abel? Quem? Filho de Adão. Irmão de Caim. Então, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Está lembrado da história? Ele ofereceu um animal de sangue, o outro ofereceu um legume, não era caçador. Então, pela fé, ele ofereceu a Deus isso. Pelo que, olha só, agora, bota assim, risca assim, Abel. Se você não risca a sua Bíblia, você nunca vai saber das coisas, hein? A Bíblia é para ser riscada, por isso que eu sublinhar, eu boto assim, eu botei assim, em volta, um círculo. Abel, pela fé, diz aqui que ele obteve testemunho de ser o quê? Justo. Ser justo é justificado, é sem culpa. Ou seja, pela fé ele foi salvo.
Certo? Porque hoje nós somos justificados pela fé. Mas vamos ver o que ele fez. Dando testemunho das suas ofertas, e por meio dela, mesmo depois da morte, ainda fala. Ou seja, vamos guardar aqui. Ele foi justificado. Vamos pegar o próximo. Enoque. Pela fé, versículo 5. Enoque foi arrebatado. Vamos ler. Para não ver a morte. Será que é possível alguém hoje ser trasladado, arrebatado para e não experimentar a morte? Quem não gostaria de experimentar a morte? Puxa, demoraram. Eu acho que vocês estão acostumados. Meu Deus do céu, esse Enoque era um cara que andava com Deus, andava diariamente. Deus se agradou tanto dele, disse, vem agora. Deus queria tanto a companhia dele que ele disse, não dá nem para morrer e enterrar. Não, vem logo. E ele foi trasladado. Isso é o exemplo da igreja. Quantos arrebatamentos existem? Ó, já falei, hein? 3. 2. Pensava que era o quê? Não. Mas vamos falar do arrebatamento da igreja primeiro. Quando vai ser o primeiro arrebatamento? Antes da grande tribulação. Quem vai ser arrebatado ali? Não vai ser todo mundo. Só os que amadureceram na vida de Deus vão se livrar da grande tribulação, que são os últimos 7 anos da história, que já está para acontecer. Ui, você devia falar, ui. Não, glória a Deus, porque olha, já está para acontecer. E depois, no final da grande tribulação, os que passaram, sofreram, também vão ser arrebatados. Dá o quê? Ficaram na média. Tá bom, tá ótimo, gostei. Pois antes do seu traslado, estou lendo, do seu arrebatamento, 5, obteve testemunho de ter agradado a Deus. Pela fé aconteceu isso com ele. Agora vamos lá. Versículo 7. Pela fé Noé. Quem foi Noé? Todo mundo sabe. Só sabe isso aí. Todo mundo se perde nos detalhes. A arca foi um detalhe. Gostava de bichinho, escola dominical. O que significava a figura da arca ali? A arca de Noé. Não. A aliança ele fez com Deus. Vou te dar uma dica. A arca, ela tinha 3 compartimentos. Ela era toda betumada, para não entrar água. Betume, a palavra grega betume significa expiação. Jesus fez expiação pelos nossos pecados, não foi? Derramou o sangue dele? Ok, então a arca de Noé, cheia de bichinho lá dentro, significa o quê? Lá no tabernáculo de Moisés, eu já não disse que a história sempre se repete? Tinha o que lá dentro? Lá no Santo dos Santos? A Arca da Aliança. Da onde veio? É porque a história foi mais lá atrás. A Arca de Noé nada mais é do que a figura de... Gente, quem falou isso? Ficou maravilhado? Você pensava que era só uma história. E quem são os bichos lá dentro? É tudo, é a igreja. Já era uma figura. Tem bichos e tem bichas. Mas... Você sabe que a arca tinha 3 compartimentos? Por quê? Jesus não é Pai, Filho e Espírito Santo? Então era a figura. Os 3 em 1. Foi o primeiro símbolo. Se você pegar a Bíblia toda no Velho Testamento, tem todos os símbolos, são símbolos de Jesus. Você quer ver uma coisa?
O povo de Israel fez uma travessia. Ó, eu disse que eu não ia sair da aula, eu estou saindo. Então paro, né? Hein? Jesus. O povo de Israel. Gente, eu não planejei nada disso. Eu disse, vou me concentrar na aula. Eu olho para o Fábio, eu gosto de contrariar os alunos. Eu vou contrariar ele. Vai demorar mais. Ele botou ele 12, mas ele está no 11. Mas é lógico, eu perguntei quem é a grande nuvem de testemunha, ninguém respondeu. Lógico, a gente tem que ver o que os caras fizeram antes. Moisés foi o libertador do povo do Egito, não foi? Foi. Ele tirou o povo do Egito, passou pelo deserto, ele foi o líder que representava Jesus, certo? Depois, quando eles chegaram, depois de 11 dias de caminhada, eles pararam diante do mar vermelho. O mar se abriu e eles passaram no meio. Agora, o livro, esse registro está no livro de Êxodo, não é isso? O que significa Êxodo? Não. Gênesis é o início. Êxodo é o quê? Fala. Saída. Saída. Êxodo é a saída. A palavra êxodo, né? É a saída do povo do Egito. Saíram. É, do Egito. Ó, agora, por que eu estou falando isso? Já sei. O que acontece é que Moisés, ele fez esse êxodo, ele pôde tirar o povo do Egito, porque ele já tinha feito um êxodo antes na vida dele. Qual foi o êxodo? Não. Olha só, ele só pôde, tudo é profético, são sombras e figuras, acompanha. Você só pode libertar uma pessoa se você for o quê? Primeiro, liberto. Não é verdade? Ele só pôde. Você vai dizer, poxa, mas pastor, força a barra. Não é força a barra. Tudo na Bíblia você vai concordar comigo. Ele já tinha feito um êxodo antes profético para poder levar o povo lá. Quando é que foi? Qual foi o êxodo? Olha aí, viu? Não falei? Olha aí. Hoje só dá Beth, hein? 2 para Beth. Aqui, ó. 1, 2. Você tem meio. Olha só. Quando o faraó, a matança das crianças, a mãe pegou um cestinho de vime e passou... É porque você não lê os detalhes da Bíblia. Disse... Olha, tá bom, passou o que lá? O que ela pegou? O moleque ia morrer porque estava berrando. Passou betume, ó. Ponto para ele. Luiz. Beth. Luiz. Passou betume. Ou seja, foi o êxodo de Moisés. Olha como é profético. Ele não foi caminhando. Tudo na Bíblia tem um significado, amém? Amém. E se você começar a ler os detalhes, você vai dizer, uau. Hein? Agora já sabe. Não, esse detalhe é muito difícil, não sabia. É muito. Então valeu a pena, né? Obrigado. Vou te dar um ponto só porque tu deu uma força. Agora eu vou voltar para a aula, senão... Prossiga. Pela fé... Tá um vento aqui que a minha Bíblia fica voando. Vamos lá. Pela fé, Noé... Não. Pela fé... Cadê o Noé? Ah, tá aqui. É aqui. 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído, instrução de Deus, recebeu revelação. Vai anotando, o outro foi justificado. Você tem que pegar assim, daqui a um tempo nós vamos ter um outro quadro, porque alguém vai ficar ajudando, eu digo aí, anota lá no outro quadro. O outro foi justificado, esse foi divinamente instruído, porque tudo isso aí tem a ver com depois da palavra portanto que nós vamos ler. Ok?
acerca de coisas que ainda não se viam, e movido por santo temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa. A arca é o símbolo da salvação. Quem é a nossa salvação? Jesus. Então já estava aqui. Noé e mais 8 pessoas da casa dele foram salvas por Jesus lá. Profeticamente. Todas as figuras do Velho Testamento falam assim, com as histórias de reis e isso e aquilo, se você pegar nas entrelinhas, a Bíblia é fabulosa por isso. E tem gente que usa a Bíblia só para tirar dinheiro do povo. Que coisa de mau gosto isso. A Bíblia tem revelações e verdades espirituais tremendas. Por falta de é este conhecimento. Então vamos lá. Preparou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo. E se tornou, se eu tivesse outro quadro, herdeiro de quê? Da justiça. Todo mundo quando fala de Noé, só pensa, da arca de Noé, o velhinho que preparou uma arca. Quantos anos? Hein? Não, chutômetro não vale. As mulheres estão ganhando 120 anos. Depois abaixou por causa do aumento da iniquidade, que os anjos coabitaram com as mulheres. Deus falou, para que a humanidade não vai viver muito não, vai viver pouco. Eu não aguento mais ver muito pecado. Então, abaixou, né? Antes viviam 900, 800, 500 anos e tal. Deus disse, 120 é o limite. Tudo tem a ver. Lembra quantos estavam reunidos no dia de Pentecostes? Só responde. 120. Então, deixa para lá, vamos voltar à aula. Self-control aqui, porque senão não dou aula. Ele se tornou herdeiro da justiça. Vai anotando aí no seu coisa. Agora, esse aqui é mais contundente, porque esse aqui quase todo mundo conhece. Pela fé, versículo qual? 8. Abraão, sendo chamado, obedeceu, anota isso, a fim de ir para um lugar que receberia por herança. Isso, se você não grifar isso, você não vai pegar o que está mais adiante. O outro também não ia receber uma herança, o tal do Noé, que nós vimos no 7. Pela fé, ele disse, eu vou ganhar uma herança. Que a herança era um lugar, não era isso? Então vamos continuar. 8. E partiu sem saber para onde iria. Ou seja, ele não sabia qual era esse lugar, mas ele sabia que tinha um lugar. Por isso que pela fé ele fez isso. Agora, olha só. Pela fé habitou, está falando do mesmo Abraão, como estranho na terra da promessa. Ou seja, ele já estava na terra da promessa pela fé e ele nem sabia. Ele foi lá, depois ele deu uma volta e tal. Ou seja, a herança dele, não é? Então, olha só. Pela terra da promessa, como em terra estrangeira. Ou seja, não era a pátria dele, porque ele veio da Caldeia e passou ali, tá? E diz aqui, habitando em tendas, como Isaac e Jacó, que era o filho, né? A palavra aqui, herdeiros, com ele da mesma promessa. Olha o argumento de Paulo para falar uma coisa importante. Ele usa toda a Bíblia. O fulano Noé era herdeiro do pregador da justiça. O outro tinha promessas de andar numa terra, né, e tal, isso, aquilo. Você vai anotando. O próprio Noé
que foi considerado justo. E assim, vamos ver mais. Em terra estrangeira, habitando em tendas e tal. Olha o versículo 10. Pois aguardava avidamente, numa expectativa. Ele estava aguardando o quê? A cidade que tem fundamentos, na qual Deus é o arquiteto e edificador. Alguém já pegou aqui nas entrelinhas o que... O reino. Fala, o reino. A herança é o reino de Deus. Paulo está usando o exemplo destes homens pela fé, que eles eram já candidatos, falando do reino milenar. E tem gente que diz, não acredito em reino milenar. Que bobagem, eu vou morrer, eu vou para o céu direto. Tem muita gente que pensa assim. Há pouco tempo a gente nem sabia que tinha um reino milenar. Quando eu digo assim, tem muita gente que pensa que morre e vai direto para o céu. Vai não, vai ficar ainda 1000 anos aqui na terra, reinando com Jesus. Mas obviamente que não é todo mundo. Pastor, está com doutrina falsa? Não. Doutrina falsa está quem não sabe ler a Bíblia, ou quem não lê no contexto inteiro, usando toda a Bíblia. Amém? Amém. Não é verdade? Então vamos lá. De falso eu não tenho nada, nem peruca, porque eu estou careca, então não tenho nada de falso. Olha só. Habitava em tenda, porque ele aguardava avidamente a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Agora fala da Sara, a mulher dele, versículo 11. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para conceber. Ela era velha de idade e era estéril, não tinha. Mesmo além da idade, pois considerou fiel aquele que prometera. Ou seja, ela recebeu poder para receber um milagre na vida dela. Então, justificação, milagre. Você pega cada um destes e começa a anotar e você vai ver. Herança, 3 vezes já se fala de herança aqui. Agora, olha só, versículo 13. Parece que dá uma brecada aqui e ele diz: todos estes morreram na fé. Ou seja, alguém conseguiu alguma coisa aqui? Não. Na fé, sem ter obtido as promessas. Ou seja, então a promessa continua, que é herdar um reino, uma cidade, um local, não é isso? Eles morreram, mas pela fé eles foram exemplos. Abraão, sai da tua terra. Prontamente ele saiu da Caldeia, passou o rio lá, se tornou hebreu, disse, vai para uma cidade. Eu creio que Abraão cada dia estava esperando chegar à cidade. Só que ele passou lá, a terra prometida, não foi? Só que ele passou ali e nem viu nada. E ele está procurando, até que ele morreu e não conseguiu nada. Noé também não conseguiu. É isso que o escritor está dizendo. Então essa cidade, essa promessa, essa herança ainda continua de pé. Estão entendendo? Ok. Pela fé, Sara, já falei. Todos estes, versículo 13, morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe. Você crê que tem o reino de Deus? Amém. É uma promessa. Você está vendo de longe, né? Muito breve. Será que nós vamos poder entrar lá? Vamos lá. Vendo-as de longe, saudando-as, como diz a tua tradução? Crendo nelas e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje você vive na terra, não vive? Onde é que você vive? Madureira? Barra? Praça Seca? É isso? Você é brasileiro, vive aqui na cidade do Rio de Janeiro? Sim. Esse é o seu lugar? Essa é a sua herança? Não. Não é a sua pátria. E por que você se apega tanto a ela? Não, a gente não põe o coração no mundo, nas coisas do mundo, no sistema desse mundo. Ai, eu tenho que conseguir isso. Ei, e a sua herança verdadeira?
Pela fé nós já perdemos. Aliás, a maioria dos crentes nem sabe que tem que herdar um reino. Ah, pastor, mas o negócio é terra, tem que comprar muita terra, muita cidade. No reino de Deus você vai herdar o quê? Quantas? No mínimo 5 cidades. Você trocaria morar em Praça Seca aí, que tá cheio de bandido aí, não tem bandido aí? A gente deu uma volta para correr dos bandidos. Fomos pro Morro da Chacrinha, né? Eu já tô local, hein? Sobe por aqui. Coitado do Chacrinha deve estar lá onde? Não sei, deixa aí. Nós investimos muito o nosso tempo e o nosso coração aqui nessa terra. Nós somos peregrinos. A razão porque, lembra que ele disse pela fé Abraão, Isaac e Jacó, nem construíram casas fixas. Eles andavam em quê? Tendas. É um detalhe. Ah, um detalhe bobo. Não é bobo. Tenda, tu arma e desarma. Deus, sai daqui, vai para lá. Desarma a tenda. Casa fixa, não. E hoje a mentalidade do mundo, não, ganhei um dinheiro aqui, vou fazer uma casa aqui, daqui eu não saio mais. Vai acumulando. Tu vai lá e tal, de repente Deus, te pega e você não pode, mas tem que ir para o outro lugar e corrói. E a verdadeira herança, que é o reino, gente, o nosso foco, eu vou na igreja, eu estudo, eu louvo a Deus, porque o meu foco é o reino. Não é para ganhar uma casa melhor. Se Deus quer dar uma casa, melhor. Isso não vai fazer diferença. Porque se ele tirar a casa, você vai dizer, glória a Deus também. Mas a gente fica, perdi a casa. BNH levou. Ou casa, família, minha vida, minha casa, minha felicidade. Minha casa, minha vida. É. O cara morre, vou trabalhar, minha casa, minha vida. Chega lá e pum. Eu vi a minha casa, minha vida aí, a mulher estava coisa lá que estava já tudo a parede caindo. Caiu, ela quase desmoronou junto. Ei, a nossa pátria, a nossa herança. E olha, você sabe que essa herança nós vamos começar a receber muito breve. Mas estamos perdendo tempo. Olha só. 15. E se de fato estivessem lembrando daquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria o quê? Superior. Ou você vive, o seu coração está preso aqui no sistema desse mundo, a sua pátria, não sou isso e aquilo. Ele está você já notou uma coisa? Todo o livro de Hebreus é um livro de comparações. Já notou isso? Ele compara o sacerdócio terreno com o sacerdócio de Cristo. Compara o Deus dos judeus, que era o Yahvé, com o Deus dos cristãos, que é o mesmo, mas é a manifestação, que é o Jesus, o Espírito Santo. Compara o templo do povo de Israel, no judaísmo, que era a coisa mais importante. Todo mundo tinha que ir lá no templo uma vez por ano, né? Mas o templo foi destruído. E agora, o templo da nova aliança é aonde? Eu sou o templo. E tem gente que está presa a uma coisa física. Fala alto. Uma pátria celestial. Boa pergunta. Pastor, isso não está falando sobre o céu? Ah, eu vou morrer, eu vou para o céu. Que pátria superior é essa? O céu. É o reino na terra que é governado pelo céu. São essas coisas que o Espírito Santo tem que mostrar. Ah, não, a gente pensa, não, minha pátria está no céu, tem uma casa lá, já vi a minha coroa. Eu já vi irmãs que já viram a casa, o tamanho da casa, tem quartos. Meu Deus, com todo respeito, no céu não tem casa. O céu é o trono de Deus. O céu é onde ele governa com autoridade sobre todo o universo, todas as galáxias. Bilhões e bilhões. Lembra que já fizemos uma conta aqui? A nossa Via Láctea tem 1 bilhão de estrelas.
em todo o universo tem bilhões de Via Láctea. Bilhão vezes bilhão, bilhão dá trilhão, dá quatrilhão. O céu não é lugar para o crente ir morar lá e ficar lá. Oi, Jesus, bom dia, tudo bem? Não. Primeiro que não vai ter dia, não vai ter sol, não vai ter... Nós seguimos muito a tradição de homens que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. A nossa pátria celestial, porque de lá o governante, ele controla. É igual, você quer ver uma coisa? Para você entender melhor, mas eu acho que todo mundo já entendeu. Quando a Inglaterra dominou o mundo, no 1800, século passado, século retrasado, a Inglaterra, eu já estive lá, ela é uma ilha desse tamaninho. É uma ilha fajuta, pequena. Mas eles tinham poder, a rainha, os reis, eles eram desbravadores. Eles conquistaram o mundo daquela época, era a primeira potência. Eles governavam de lá, em todo lugar que eles iam, o rei mandava alguém conquistar a Austrália, mandou lá para a Austrália, e hoje a Austrália foi toda governada, era possessão que? Da Inglaterra, como outros países. Eles dominaram. A mesma coisa é o céu. Jesus está no trono à destra de Deus, controlando tudo no universo, tudo. Então, está respondida a pergunta? Sim ou não? Então responda. Tá. Aí na hora que eu vou começar a falar, todo mundo quer falar. Pastor, tem uma aqui. Vamos por ordem de idade. Primeiro os mais velhos. Tá. E lhes preparou uma cidade. Tudo aqui é profético. No reino milenar estão preparados o quê? Lucas 19. Cidades. Veja, a cidade, o mundo inteiro, o reino do mundo vai ser o quê? Do nosso Senhor Jesus Cristo, não é isso? Todo mundo de Deus é uma cidade, tanto que eu sempre falo para vocês que a igreja, só existe uma igreja numa cidade. Está lembrado disso? Eu já comentei isso. Não são... Na nossa cultura, não, a cidade do Rio de Janeiro começa aqui, termina na fronteira com a de Minas, sei lá, Espírito Santo e tal. O mundo inteiro, o fator cidade não é, ao mesmo tempo, a cidade aqui, que é a Jerusalém celestial, ela engloba tudo isso. O céu, a terra e tudo mais. É o governo de Deus sobre todas estas coisas. Ok? Essa é a sua pergunta? Ah, não, é. Depois tem uma pergunta ali atrás. O que acontece? Tem uma passagem que fala que... Fala, tem uma passagem... que fala que Deus é um Deus de vivo. Que é Deus de vivo. Abraão, de Isaac e Jacó. Deus fala. Deus é um Deus de vivo. E aqui está falando o seguinte. Paulo fala, mas agora, quer dizer, então está falando ainda deles que eles estão vivos. E parece aqui no texto que eles ficaram sabendo dessa cidade celestial, mesmo eles sabendo que ele existia, que eles ficou sabendo nesse momento em que eles foram, né, que eles morreram. E aqui a palavra diz aqui, mas agora aspiram uma pátria superior. Tá dizendo aspiram o quê? Uma pátria superior. Uma pátria superior. Então, no caso aí, o fato de ir para a cidade, né, para o reino milenar, não coube muito deles. Eles não ficaram sabendo que existiria, pelo menos tem aqui que eles existiriam essa pátria, não. Mas ele praticamente... Paulo sabia. Mas praticamente eles vão participar. Não, vão participar. Espera, lógico. Exatamente. Não é o que eu quero falar agora, mas lógico que vão. Porque no reino milenar, eu vou mostrar mais adiante, tem versículos que falam alguma coisa assim. Mas continua. Como eles estão sabendo que agora, certo, eles morreram, e Paulo está dizendo assim, agora, eles estão sabendo que existe uma cidade celestial. Que eles morreram. Exatamente. Lógico. Agora, porque eles morreram. A cidade celestial não é porque é o local, entendeu? É como Jerusalém celestial. Jerusalém daqui de baixo não era o centro, onde tinha o templo, onde era a sede do governo. Só que agora, sempre tem uma sede. Aonde é a sede do governo brasileiro? Brasília. Não é isso? Não é lá?
E é lá, então, todo brasileiro tem que morar em Brasília? Não, mas eles governam. A lei de Brasília não afeta aqui a gente? Para isso são as leis federais. A cidade celestial, o trono de Deus é lá e aqui, só que no futuro, não só aqui, nós vamos habitar no céu e terra. Por quê? Na terceira fase do universo, qual é a primeira fase? Qual é a segunda? Qual é a terceira? Novo céu e nova terra. Ou seja, o céu e a terra e todo o universo vai ser o local aonde nós vamos reinar para sempre. Então, a mentalidade de abrolho, como é o nome daquele negócio que o cavalo põe, abrolho? Antônio, é isso. Ó, tu é da roça, hein? Tá sabendo, né? A gente só olha assim, mas Deus olha o universo. Você acha que vai ficar no céu lá, plim, 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 dançando, isso, aquilo? Ô, irmã, bom dia, minha casa de outros. Ó, se você tiver a imaginação de Deus, você já imagina, depois de 1000 anos, a gente mal consegue imaginar reinando sobre 5, sobre 10 cidades, como está em Lucas 19, e tal, governando com cetro de autoridade, e as pessoas vão ter que se dobrar diante do Senhor, porque Ele estará aqui com a gente. A gente já começa, imagina 1000 anos, e depois que acabar os 1000 anos, tu já começa, já imaginou, alguém já imaginou alguma coisa? Eu já. Sabe lá, fala, minha irmã. Já. Toda semana lá na minha casa inteira, pim, toca aí, eu já sou pastor, não quero brigar. Mas Isaías, os profetas falam. Sei, eu sei o que é. Tem. Eles falam que o novo céu, a nova terra, são os 144 mil que serão salvos e verão um local assim. Tá. Maravilhoso. Nós já falamos dos 140. Os profetas falam, o leão e o cordeiro habitarão juntos e tal. Tudo vai haver. Vai acontecer isso. E tem muito mais. Um dia. Mas isso não será no milênio. Isso aí, pode estar falando. Não. No milênio vai ter muita coisa assim. Ainda vai, lembra que ainda vai ter a morte, vai ter o diabo, vai ter corrupção? Porque o inferno só depois do milênio que vai acabar tudo. Eu vou falar com mais detalhes isso, mas mais adiante. A nossa novela está no capítulo 30 ou 40. Tem 500 capítulos. De vez em quando eu conto o que está lá mais adiante. Que é o quê? Vale a pena ver de novo. Já vi que você é noveleira. Só que o que eu faço é que eu jogo um pouquinho, ó, mais adiante. Eu vou falar isso, tal. Aí eu volto para cá. Porque na Bíblia você tem principalmente o Apocalipse. Você quer ver? O Apocalipse 14, por exemplo. Os 7 primeiros versículos falam sobre a coisa passada. Do 7 ao 14 já fala da era do milênio. Depois do 14 para o final já fala da era do novo céu e nova terra. Então, por isso que a gente lê e diz, mas que doideira é essa? Por isso que nós temos que entender as 3 fases. Lembra da primeira aula? Que eu sempre falo, guarda as 3 fases. Descanso sabático na era da igreja, na era do reino. Senão, fica difícil. O senhor falou que a gente tem que guardar as 3 fases para poder entender o que se está falando da era da igreja. Exatamente, na Bíblia. Porque às vezes está falando uma coisa, o que é isso? Depois fica... O Rodolfo é muito engraçado, ele não está aqui. Às vezes, outro dia ele mandou um e-mail. Ele está sempre perguntando. Porque eu falei para ele o seguinte. Você pode abrir a Bíblia em qualquer lugar. Se você tem noção disso, fica mais fácil você ver. Ah, isso aqui é do reino. Não sei o que, fala lá do o dia. O dia com letra maiúscula geralmente se refere ao quê? Tribunal, a segunda vinda de Cristo, o grande dia que ele virá para julgar. Então, opa, já está falando ali. Então você já localiza, fica mais fácil. Então, e ele pegou um texto e me mandou um e-mail.
em meio do seu aluno chato. Ele mesmo se autodenomina. Eu li esse texto e tal, isso é reino milenar, é novo céu, nova terra, porque tem alguns que ficam meio nebulosos. Aí eu peguei e esclareci a ele e digo, ó, e por acaso eu tinha pego uma página e meia do estudo, eu colei, cliquei, mandei para ele, uau, entendeu? E ele já pega. Outro dia eu cheguei lá para dar aula de segunda-feira, ele estava com a Bíblia na mão, ele falou, ó, descobri aqui uma coisa, vê se isso aqui não é reino. E ele pegou, eu mal cheguei, ele, Ezequiel, não sei o que, tal, isso não é reino. Eu falei, é reino, como é que você sabe? Conosco ninguém podemos, né? Ele fala. Você está entendendo? Então fica fácil, você não precisa necessariamente conhecer as histórias do rei. Se você conhecer as histórias do Velho Testamento, o rei fulano de tal, o rei cicrano e tal, isso tudo, você vai ver que aqueles reis são símbolos de uma visão do reino milenar. Quando eu falar daqui uns final do ano, quando a Karine e eu estiverem lá nos Estados Unidos, eu já calculei, eu vou falar sobre o reino milenar, da nossa preparação, e eu vou ter que usar a história da rainha. Pois é, agora que ela custou a pegar. Não, eu vou dar fé. Ela não quer perder. Então, a rainha, lembra a rainha Mordecai, que tem a história, você vai dizer, para que isso? Que ela, a preparação para ela se encontrar com o rei, tá lembrado? Ela passou, aliás, alguém me comentou ontem na festa junina lá que eu fui lá na Barra. Quem foi que comentou? Perguntou, não, mas e a rainha Esther? Então ela passou, não, foi lá na aula de Teresópolis. A rainha Esther, ela passou um ano se preparando para encontrar com o rei, não foi isso? 6 meses passava óleo de mirra no corpo para tirar. Aí eu estava comentando com uma irmãzinha lá, eu falei, ela estava passando óleo de morte. Que isso, pastor? Óleo de morte? A Bíblia diz que é óleo de mirra. E a palavra mirra é uma essência. Os reis magos não vieram para Jesus e trouxeram o quê? Ouro, incenso e mirra. Ouro era o símbolo da natureza de Deus. O próprio Deus estava ali. A gente pensa que a história dos 3 magos, os 3 reis magos, é a história para coral. Todo ano o coral faz aquelas coisas, tem um nome. Cantata. Todo mundo que adora cantata. O rei mago estava bonito. Você precisava ver a Karine na cantata lá, com carinha de ango, presépio. Não, isso é história, é realidade. A mirra era a morte, profeticamente, Jesus já estava nascendo, mas o óleo de mirra era para limpar. Quando alguém morria naquela época, hoje o cara é embalsamado, lá eles passavam mirra, tá? Ou seja, caramba, por que eu estou falando isso? A Esther passou, durante 6 meses na preparação, ela passou óleo de mirra. Eu estou dando uma aula daqui a 200 aulas. Quando eu chegar lá, eu vou te perguntar, eu vou saber se você gravou. Não vai estar aqui. Ela passou 6 meses óleo de mirra e depois, nos outros 6 meses, ela passou ungüentos, óleos, maravilhas e tudo mais. O que isso significa profeticamente? Porque ela ia se encontrar com o rei. É uma figura de que ela ia para o reino milenar e ela tinha que se preparar diante do rei. Como nós estamos nos preparando para ir para o reino milenar. É ou não é verdade? Você acha que eu estou dando aula aqui para passar o seu tempo e o meu tempo? Como é o nome da nossa série? Como se preparar para o fim dos tempos e para a segunda vinda de Cristo. Essa é a série. Não é só para encher a tua cabeça, para você saber. É se preparar. Se você está aqui, você tem que se preparar. Porque se você não se preparar, o que vai acontecer? Você não vai reinar. Você nunca vai perder a sua salvação. Isso está claro, ok? Mas para reinar, tem que me preparar. Não, eu vou de qualquer maneira. Senhor, eu vou entrar no reino. Não é assim. Tem que passar óleo de mirra, depois unguento. Jesus usou uma parábola, que eu vou dissecar a parábola. Lembra a parábola
Só pode ser minha filha. Não, é Matilde. Tô dando aula, depois eu te ligo, tá? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí? Tá bom, tudo bem. Beijo. Não tá. Estamos no meio da aula. Beijo. É porque a minha irmã está na minha casa, ela veio dos Estados Unidos. A nossa aula vale tudo, não é verdade? Tadinha, tá. O que é? Eu já tinha uma aula também da barra ligando também. Ah, é. Mas, ó, aí então veja só. Hoje, se você não passar, entre aspas, 6 meses da sua vida com óleo de morte, você não vai poder passar o óleo de unguento. O que significa isso? Eu estava falando da festa. Lembra, Jesus deu um banquete? Ungüentos aromáticos e coisas. Primeiro você tira a morte, é tipo um perfume. Ok? O óleo da unção do Velho Testamento tinham vários perfumes, especiarias, era uma coisa cheirosa. Você só passa perfume se você primeiro toma banho, não é isso? Você está fedido lá, você tem que tirar. Essa é uma figura que todo mundo sabe. Para entrar no reino, você primeiro tem que morrer para si mesmo, ego. Jesus diz, quem quer vir após mim, ou seja, entrar no meu reino, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Não, aguenta depois. Tomar cruz não aguento não. Tomar cruz é barra, é morte. Primeiro você tem que morrer para você mesmo, para o seu ego, para a sua vaidade. Você sabe que Deus tem que quebrar. Todo cristão vaidoso vai ser quebrado. Mais cedo ou mais tarde vai ser quebrado. Não tem como. E se ele procrastina, se ele demora mais, a quebração dele vai ser maior ainda. Fala. Por isso que o que? Não, fala. Não, ela ficou emburrada, só porque eu cortei ela. Então pensa, pensa para me esclarecer. Pronto. Isso, ela começa falando, ó, vai diminuindo e tal, mas ela acertou. Não ponto da Madureira? Vocês estão entendendo como a Bíblia, o pensamento do Espírito Santo é um só? Quanto mais, olha, eu sempre digo isso, leia a Bíblia, mesmo que você não entenda ali o texto, memoriza aquilo. Porque à medida que você tiver informações como essa, hoje você já aprendeu uma coisa de Noé, de expiação, de tal, isso, aquilo. Daqui a pouco, você vai ler um outro texto. Agora eu já sei. Lembra o publicano e o fariseu que estava na esquina? Senhor, faz expiação. O outro falou lá, eu dou o dízimo disso, eu faço isso, aquilo, eu sou um abençoado. Aí depois viu o outro no canto da rua, batendo no peito. Lembra do texto? Está no Evangelho, disse, Senhor, eu sou miserável, um pobre, eu não sei o quê, tem misericórdia de mim. Aí ele no final fala assim, faça expiação por mim. Ser propício ou faz propiciação, que a tradução em português não é, mas fazer propiciação ou propício, a raiz da palavra é a mesma. Então era mais fácil a sociedade bíblica tivesse escrito ali assim, faça propiciação. Nem propiciação, porque é uma palavra difícil, não é? Não é? Você costuma falar propiciação? Não. Ou seja, faça um sacrifício de sangue pelos meus pecados. Pronto, era isso. Diz amém, pelo menos. Jesus não morreu, não derramou o sangue pelos nossos pecados? Era isso que o carinha estava falando. Bom, eu vou voltar à aula porque já prossigo, né? Vou para onde? Essa carioca, 12. Não, 12 uma hora, já passei. Não, estou no 17 já. Eu, hein? Estou mais ligado que vocês.
Olha que saidinha, carioca mesmo, quer enganar? Não, eu tô falando capeta. Saiu, mas olha. Pela fé nós vamos chegar ao 12. Hoje Tá bom. Ô Luiz, domina aí tua esposa aí, que ela tá querendo me enrolar. 17. Ó, pior que tem uma aluna que já acabou a mirra. Já acabou a mirra dela, o marido dela já... Eu não vou dizer quem é, não. Que agora ela só tá num aguento maravilhoso. Só tá no espírito. Pelo menos ela me diz amém. Ah. Você ia morrer, negar o ego. Essa cruz, siga-me. Ó, deixa eu falar uma coisa. A função do marido é passar o óleo. Nossa. Ó, não dá ideia. Não dá ideia. Ó, deixa eu falar uma coisa. Mas tem que sofrer na realidade, não é? Esse corrente de mirra, vai. É muito fácil. Mas vai aguentar quando o teu chefe te exige coisas no trabalho, quando alguém pisa fala mal de você? Você, Senhor, é mirra que está sendo jogada na tua vida. Quando você exalta, você sabe de uma coisa? Você quer provar quem é um homem, quem é uma mulher, você quer provar alguém? Elogia o cara. Elogia. Prova alguém para saber se o cara é humilde ou não. Elogia o cara. Mas fala bem, olha, você é o cara máximo, é isso, aquilo. Se for o pavão misterioso, ele dá. Como eu fiz isso uma vez, eu fiz isso para um pastor. O cara falou: anos, consegui isso, graças a Deus. O cara começou a se exaltar mais, eu digo: provou que óleo de mirra, sofrimento, negação do ego, zero. Essas são as aulas paralelas. Agora vamos lá. Pela fé, Abraão. Quando pôs a prova. Ei, peraí. Quer dizer que pela fé tem que ser. A nossa fé tem que ser provada? Todo dia. Peraí. Mas ser provada. Qual é o alvo do contexto todo? Não podemos perder. O reino milenar. Porque é isso que fala. Você vai querer, acreditando ou não, e eu vou te mostrar, mas não vai ser hoje, porque o versículo está um pouquinho mais adiante, mas no mesmo contexto. Não, a salvação é de graça. Lógico, não. Mas reino é por obras. Nega a tua vida. Faça isso. Se não fizer, se você não... O que vai acontecer? Vai ficar de fora. Você sabe de uma coisa? Vamos lembrar a primeira aula. Lembra a primeira aula? Eu nunca esqueço a primeira aula. Vou mandar para você por pendrive já agora, porque quando eu acabar essa aqui, já acabou a primeira fase. Vou mandar, são 40 páginas de tudo que eu falei. A primeira aula, lembra que eu li Hebreus, capítulo 4, que 12 vezes vinha a palavra: esforcemos-nos para entrar no Shabá, no descanso, porque o povo de Israel caiu. Lembra, de novo. Lembra que o povo saiu do Egito e ele tinha que entrar na terra de Canaã, que era o símbolo do reino. E o que aconteceu? Não entraram por causa... Caíram, morreram no deserto, não entraram em Canaã. Como o número de pessoas que vai para o reino milenar vão ser poucos. Porque a história do povo de Israel é um exemplo para nós. Aliás, na aula de amanhã da Barra, eu vou usar o mesmo texto que eu já usei aqui,
Todos foram batizados em Moisés na nuvem e tal, tal. No entanto, Deus não se agradou deles e pereceram no deserto e não entraram na terra prometida. A mesma coisa. A nossa vida hoje é um deserto. Nós estamos para entrar no Canaã celestial, que é o domínio de Jesus Cristo aqui na terra, no reino milenar. E muitos não vão entrar. Muito pouco. Exatamente. Olha só, num povo no deserto, quem entrou na terra prometida? Josué e Caleb. Geração antiga. Lógico que agora vão ser mais de 2. Irmã, não vão ser os 144 mil, literalmente. Nós já demos uma aula, 144 mil. É o exemplo da igreja verdadeira. Porque as 12 tribos de Israel, que é 12 vezes 12, 144, dá 144 mil, 12 é o nome dos 12 filhos de Jacó. Só para resumir em 1 minuto. Se você quer saber quem são os 144 mil, que está no café espiritual, pega o que significa Judá, louvor. O que significa Gad, isso. O que significa o primogênito, como é Rúben, um filho. Então ali está descrito, profeticamente, que quem vai para o reino são os vencedores da igreja. Quem louva a Deus, quem é filho de Deus, o outro Manassés, quem esqueceu. Então, a Bíblia é um livro de códigos. E ela se interpreta por si mesma. Então, à medida que a gente tem esses códigos, a gente descobre outras coisas. Então, vamos lá. Vocês estão muito calados hoje. Não, mas vamos no 19. Porque, para resumir, não é que não tem importância. Pela fé, Abraão, quando pôs a prova, ofereceu Isaac. 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recuperou. E não foi o que aconteceu? Quando ele ofereceu Isaac lá em cima, era um símbolo do próprio pai oferecendo Jesus, não foi isso? Que morreu, porque ali não literalmente, mas o coração do próprio Abraão disse, vou matar o meu filho, o único filho, um cara velho, estéril, que tinha um filho. Imagina, eu prego uma mensagem, eu digo, Isaac, Abraão mimava o cara. Você imagina, se você tem um filho, você já mima? O filho homem, então, imagina um velho de 100 anos, tendo um filho maravilhoso, Deus diz, mata ele. Deus sempre prova a gente naquilo que a gente mais gosta. É ou não é verdade? Pelo menos alguém de verdade. Eu vou pregar só para você, irmão. A câmera que se dane, eu vou virar lá para ela. Eu faço assim lá, fulano. Eu prego, fala. Prova em relação da nossa fé para que a gente entre no reino, para ver. Olha só, vamos voltar pelo contexto. Eu falei aqui de pátria, sistema aqui desse mundo, e a pátria superior, reino eterno. Se você busca as coisas desse mundo, dificilmente você vai herdar o reino eterno, não é verdade? Tem que negar. Então eu sou provado. Olha, você quer uma prova? O reino milenar, que é reino eterno. Você acha que ele pode tirar um filho de uma mãe, sei lá, de um pai, de uma família para provar também a pessoa? Não é literalmente necessariamente. Ó, eu prefiro... Você quer ver a maior prova? Se hoje alguém chegar lá no seu banco e dizer assim, fulana, eu tenho um emprego, você vai ganhar 10 vezes mais, você vai ganhar muito menos, e você vai ter que trabalhar, você vai trabalhar 5 horas por dia, e vou te dar 20, 30 mil. 30 mil não, que você já ganha, né? Ah, meu Deus. Eu vou na mesma hora. Você vai na mesma hora. Mas domingo ou quarta-feira você vai ter que trabalhar aqui só 1 horinha, mas tem que ficar aqui a condição. Ou tal, isso, aquilo. Tô forçando uma barra. Por quê? Porque um tempo atrás, uma pessoa da minha estima, né, a pessoa falou em relação a isso, eu não soube falar com a pessoa, isso foi provação. O que aconteceu foi provado, a pessoa veio aparecer, foi provação. Eu falei, não, Deus não prova ninguém.
Pra mim, eu fiquei com isso na minha cabeça. Veja, Isso não acontece. eu sei, cada situação é uma situação, ok? Pessoas que pensam dessa forma, assim, eu fiquei com isso. A história aqui aconteceu porque isso era um simbolismo de alguma coisa. Diz que quando não é permissão de Deus, é vontade de Deus. Eu creio assim, que são também coisas distintas. Por exemplo, Deus ele pode permitir que aconteça alguma coisa com a pessoa, ou adquirido com a pessoa, para mostrar que ele é Deus. Por exemplo, tem pessoas que são dele, tem a semente dele, Aí Deus permite que a pessoa vá onde Deus Passe está, por uma passa situação. fica doente, pra que A fé não tem que ser provada? Tá bom. Dá mais valor até uma pessoa mesmo, a gente dá mais valor àquilo esquecendo as coisas de Deus. Eu creio que Deus também tira você que ele é mais maior. Tudo isso que vocês estão falando é uma verdade. Ivana, fala. Quer dizer que uma pessoa... Aí acontece alguma coisa com ela. E aí? Ou então, Passa fora. tem uma festa, faz coisa errada, só arrasa a vida dos outros e tá numa boa. Isso aí, É verdade. Paulo fala que a nossa leve e momentânea tribulação, que é tudo isso que vocês estão falando, e eu vou falar do chato também, produz para nós eterno peso de glória, não atentando nas coisas que vemos, mas nas que não vemos. E ele faz a comparação que o nosso leve e momentâneo peso, tribulação aqui nesse mundo é tão pequeno. Quanto tempo você vai ter tribulação na sua vida? Se você viveu 80 anos, você tira aí que você se converteu com 30, tem 50. Desses 50 você passa 10 anos de tribulação. É muito pequeno em relação a 1000 anos de glória com Jesus no reino milenário e na eternidade. É ou não é? É tudo uma questão de proporção. Então, veja, a mesma coisa. Por que Deus fez isso com Abraão? Vou resumir em 5 minutos, ninguém me interrompe. Quando Deus chamou Abraão, de você vou fazer um pai de uma grande nação, sai da tua terra, vai, pum, chamou o cara. Sai, ele saiu. De você vai nascer um herdeiro e tal. Abraão saiu de uma terra lá, ele era muito fraco na fé, ele não conhecia nada. E lá sai o homem, lá vai ele com tal. De repente, nada acontece. Eu imagino que ele deve ter tentado várias vezes com Sara para fazer um filho. Estava meio ruim, mas pela idade mesmo. E mesmo se conseguisse, ela era estéril. Da onde vinha o filho? Ele disse, que promessa mais difícil. Aí ele ficava acabrunhado. Se você ler o livro de Gênesis, do capítulo 12 ao capítulo 22, que é esse, Deus apareceu a ele 10 ou 15 vezes. Na pior, por causa... Você tem promessa na sua vida? Promessas de Deus, maravilha? Tem? Ainda não aconteceu. Já tem 1 ano, 2, 3, 10 anos. De repente você olha assim de... Fala sério, tu tá assim naqueles dias? Você disse, será que... Não é assim, Fábio? Fábio, eu gosto de ver porque o cara é sincero, ele é sincero, é o que tá... Né? Aí, pô, será que vai mesmo acontecer? O pastor fala tanto, eu me empolgo e tal. Hein? Aí vem tudo ao contrário, fica naquela, vai acontecer. Aí de repente você vai lá na aula da missão, pastor dá uma palavra profética e tal, se enche de fé e tal, volta a acreditar, aí você vai lá, ouve o fulano e tal, isso aqui. Foi o que aconteceu. Porque você sabe de uma coisa, sabe por que eu estou dizendo isso? Na última vez, 15 vezes, agora eu me lembro, ele estava lá no maior calor, a penúltima vez ele estava lá no calor do dia, Sara lá dentro da tenda, debaixo de uma árvore, um calor tremendo, aí parecem 3 anjos, 3, não 5, não 1, ou seja, o próprio Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo representar ali, chegou para ele e falou, Abraão, lá sentado no cavalo de mãe, aí o cara chega, ele reconheceu que era o próprio Deus. Falei, peraí. Sara, faz um bolo. Aí foi lá fora. O anjo falou assim para ele. Daqui 1 ano, tua mulher vai ter um filho.
Ela estava lá na cozinha, né? Na tenda, o que ela fez? Ah! Estamos aqui há 25 anos. Se passaram, estou cheio de promessas. Ela riu. O anjo, que o próprio Deus, não precisava nem ouvir, ele disse, chama ela aqui. Aí ela veio. Por que você riu? Você sabe que Deus tem senso de humor, né? Que bom. Todo mundo pinta um Deus. Gostei do seu rio. Mas, aí ele disse, não, daqui a um ano você vai ter riso. E por que você riu? Olha que senso de humor. Agora eu vou te dizer uma coisa. O nome do teu filho vai se chamar Riso. Que é Isaac. Deus tem ou não tem senso de humor? Isaac, porque sabe, mas o nome Isaac, no hebraico, significa riso. E aconteceu. Em um ano, ele teve o filho e tal. E durante tantos anos, quando o filho nasceu, Abraão ainda não era maturo na fé. Porque você sabe, às vezes a gente tem fé desde que as circunstâncias, mais ou menos, dê o quê? Contribuem. Ela não é verdade. Mas quando a mulher não pode, e o cara já está para lá de Marrakech, não tem condição, estéril, teu filho estéril não pode. Tem que ser um milagre. Promessas, você quer ver uma coisa? Vamos supor que eu vou começar um ministério de cura. Então eu estou lá diante de 2.000 pessoas, até 1.000. E eu digo, Senhor está me dizendo que alguém vai ser curado esta noite. Quantas pessoas que estão doentes aqui de alguma coisa? Uma multidão, sempre tem alguém doente de alguma coisa, não é verdade? Então as leis da probabilidade. Mas quando alguém chega e diz, tem uma mulher estéril que vai ter um filho daqui a um ano e tal, isso aqui é um milagre. Então o milagre e fé é sempre em cima do que Deus fala. E para a gente, pela fé, receber alguma coisa, por isso que quando Deus fala alguma coisa que é bem provável, pela lei das probabilidades, eu vou te dizer, não foi Deus, foi a sua cabeça. É uma coisa que você quer tanto. Eu não estou generalizando. Mas quando Deus fala uma coisa absurda para a sua mente, e se Ele falou e você recebe paz, aí você é maduro para acontecer. E eu estou dizendo isso tudo porque foi exatamente o problema de Abraão. Ele ainda não estava maduro o suficiente para confiar 100% em Deus. Estava ou não? Não estava. Você é 100% maduro para acreditar que Deus pode te fazer um milionário? Carinho. Até o próprio local que Abraão ficava, né? Que era um lugar idólatra. Veja, era um absurdo. Será? Agora, por isso que Deus teve que testar ele na coisa mais difícil, a coisa que ele mais amava, o filho dele. Na hora em que... Pois é, ora, isso é que é prova de fé. Na hora que ele amarrou o Isaac, o riso, e o anjo segurou e disse, Abraão, agora eu sei que você confia em mim 100%. Acabou. A partir dali... Deus estava sondando o coração dele. Sondando os 25 anos. Se duvidar dele, é matar o menino, vai acontecer. Porque ele tem amor ao menino, não amor a Deus. Vocês estão entendendo que Deus nos prova. Cada prova que a gente passa é uma prova maior. Até sempre vai chegar na nossa vida um teste de prova maior. A partir dali, você vai começar a servir o Cristo ressuscitado. Ele vai dizer, Luiz, Alexandre, a partir de agora, eu vou fazer com a tua vida o que você nunca imaginar. Sabe por quê? Porque senão o ufanismo e tal, eu que fiz, esta igreja é um símbolo do meu ministério. Eu que fiz, eu que ganhei. Você já viu? Eu que ganhei essas almas. Ei! Dá vontade de bater com um gato morto no pastor até o gato miar. Porque ele acha que foi ele que fez. Alguém... Não, Luiz primeiro. Pela ordem, o mais velho. Não, porque ele levantou primeiro. Eu sou muito democrático. A certeza, a passagem de Abraão, que o irmão falou, a certeza
Porque ele falou para aquele rapaz assim, ó. Profeticamente, exatamente. Declarou. Ele declarou profeticamente, sem ter conhecimento. Ele falou assim, ó, Fica aqui, servo. Vamos- Gostei. eu e o Gostei. menino, e vamos- Voltaremos. Vamos adorar e voltaremos. Pô, olha que palmas para o Espírito Santo fala pelos alunos. Obrigado. Fala. Não, agora é ela aqui. Eu vou falar que isso é um absurdo que vocês. Não, ninguém. Mas assim, Pode falar, não tem Eu ninguém. tenho muitas dúvidas em relação a muita coisa. Eu sei que eu creio em Deus. Para consolo teu, eu também tenho. Eu creio Pronto. muito em Deus, é o que eu creio. Lógico, eu também. Olha, antes de eu ser cristã, primeiro, assim que eu engravidei, eu tive um aborto espontâneo. Eu não era cristã. Então o médico falou, olha, você vai ter que, enfim, não vai poder ter filho, vai ter que fazer sérios tratamentos. Aquilo eu não aceitei. Não aceitei, eu não acreditei, eu não coloquei aquilo na minha cabeça. Tá. Então, assim, em relação a igrejas, o que a Universal faz o trabalho, eu nunca vou acreditar que eu vou ser Universal. Eles ensinam isso, é você acreditar e é você aceitar. Eu acho que tem a fé é isso daí também, é você buscar, você acreditar. Por mais que você não tenha aquela, consiga acreditar muito naquilo, é você não aceitar. Eu não aceitei aquele momento. Você tem que fazer tratamento, porque não pode. Você não aceitou e não. Depois eu engravidei, tá? Você recebeu. Eu não aceitei. Você mesmo falou, você não era nem crente. Não. Mas não importa. Muitas dessas coisas, Não assim. importa, você já era e não sabia. É o que ele falou. O próprio Abraão, ele não tinha consciência, porque ele até o fim ele ia matar. Mas ele, profeticamente, Deus usou ele para dizer, não, nós vamos voltar e vamos adorar a Deus e vamos voltar. Então por que ele ia voltar? O que foi? É por isso que tem os heróis da fé, né? Porque eles acreditaram. Os Heróis da Fé é o filme que falou. Pessoas que acreditam muito, acho que tanto acreditar, aquilo é fé. Tá, mas não vamos. Veja só. Vamos confundir pensamento positivo com a fé, que são duas áreas diferentes, ok? Não vou entrar em assunto. Mas tudo bem. Obrigado, valeu a sua asseveração. Agora, quem fala do lado de cá? Não, alguém levantou a mão aqui. Se ninguém levanta, então é a minha vez. Quem? Pronto. Paulo diz, pelo que tenho prazer nas aflições, nas tribulações, porque quando estou fraco e que estou forte. Nós temos que ter a mentalidade de Paulo, não é sofrimento é do diabo, do maligno e tal. Calma, gente. Não é assim. 1 Pedro, tem não sei o quê. Hoje em dia, se alguma coisa é ruim, os pastores já vão logo em cima, irmão, o maligno é o diabo, é uma potestade, é um sete caveiras, não sei o quê. Meu Deus, aonde está? Aonde está o óleo de mirra que o Senhor está negando a nossa alma para que a gente possa entrar no reino? Como o senhor estava falando, eu creio que naquela hora Abraão estava convicto da promessa. Caiu o espírito de fé nele e ele disse, eu vou... por isso que ele disse, agora a vida dele mudou a partir de 22. Porque até quando Isaac falou assim, pai, estou vendo a lenha, Onde está? aí ele falou assim, para si proverá. Deus vai proverá. Por que ele não falou, logo é você? Porque se ele sobe com ele matava o menino. Matar. Se ele sobe lá com o coração sem essa fé que ele subiu lá, Deus vai matar o menino, porque ele vê que o coração dele não estava totalmente confiando em Deus. Pronto. O problema, só para fechar, o problema do 22, se não me engano, que é o texto que está aí, Isaac sendo oferecido a Abraão, o problema não tem nada a ver com Isaac. O protagonista principal desse evento não tem nada a ver com Isaac, tem a ver com Abraão. Ele tinha que ter estado na terra. Se ele daria o melhor para Deus. O detalhe de morte, o detalhe do sofrimento que eu e você passamos, isso é um detalhe. Ó, vou te dizer no espírito, Deus não está nem aí para o seu sofrimento. Entenda. Ele está aí pelo seu amadurecimento. O sofrimento é um detalhe, é detalhe. Ninguém disse amém. Amém.
O amém é dizer entendi. Na hora que você diz entendi, ou então você fala entendi. É isso mesmo, assim seja, seja lá o que for. Quanto tempo temos de aula ainda? Que horas são? 20 minutos de aula. São 8h30. Temos o quê? Mais 20 minutos? A monitora de... Não, que isso, já... Olha, para uma aula eu já estou no 17, tá molinho. Não, 17 não, mano. Deu 11. Ah, não saí. Poxa, me pegou, eu não dou mais aula para você. A gente tá no 11. Pera aí, meu Deus. No 12 só leu 1 e 2. 1 e 2, pera aí. Pela fé Abraão considerou que Deus era poderoso e fez, né, figuradamente o recuperou. Tá, então vamos, já que estamos falando de Moisés, 24, vamos por 24. Tem Isaac, pela fé Jacó fez isso, pela fé Moisés. Já está mostrando que tudo isso tem um objetivo. Agora, na próxima aula, quando a gente começar no Hebreus 12, eu li 1, 2, o 3 e 4, você vai começar a dizer, ele usou todo, não é isso? Porque o primeiro diz, visto que temos uma grande nuvem de testemunhas, isso vai ter que ser usado para alguma coisa. A testemunha é Abraão, Isaac, isso, esses que estão no capítulo 11. Pela fé, Moisés, quando já tinha crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo o quê? Ser maltratado. Olha, que nós acabamos de falar aqui. Ele podia escolher, eu sou filho da filha de Faraó. Ele era o Roberto Carlos do Egito. Esse cara sou eu. Era Faraó e ele. Mas ele preferiu ser maltratado. Ele escolheu. Olha só. Ele disse, o que eu faço? O meu povo está aqui escravizado. Ele descobriu que ele era, disse, meu Deus, continuo aqui nessa mordomia com poder ou vou sofrer com o povo e libertar o meu povo? Essa é a grande pergunta que Deus está fazendo aos cristãos, aos pastores, aos líderes, à igreja hoje. Você quer o reino milenar? Para isso você vai sofrer, porque você vai ter que abrir mão de prestígio, de poder, de autoridade, de influência. Você vai ter que amar os irmãos, você vai ter que se humilhar. Ou você vai ser o grande, esse cara sou eu do Egito, daqui eu vou ter isso e aquilo. Você escolhe. O reino de Deus, quem vai entrar? Não é oração, não é jejum, não é nada. São os seus atos. É você demonstrar na sua alma, nas suas reações, quando alguém chega, pá, te bate na cara, alguém te diz alguma coisa e você vai querer se defender? Ah, pastor, disseram que o irmão fez isso, que é isso e aquilo. Pastor não vai falar nada? Nada a declarar. Deus vai mostrar. Mas a nossa vontade é justificar e tal. É prova de que a gente ainda ama muito a gente mesmo, tem que defender. Não, eu tenho que me defender. Eu nunca fiz nada ali. Não. Nada a declarar. Só quem passou por morte é que pode ter uma reação de vida. Preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a desfrutar, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. O que você prefere? Sofrer com o povo de Deus ou curtir os prazeres? O pecado é bom ou ruim? Que bom. Alguém falou a verdade. Se o pecado fosse ruim, ninguém praticava. O pecado é bom. É bom não, é ótimo. Mas o salário do pecado é o quê? A morte. Ele é tão bom, mas tem um preço. É a morte. Então, eu prefiro sofrer do que pecar, do que fazer as coisas ruins. Porque o salário é a morte. E para o cristão, é o quê? Não entrarão no reino. Agora, vou te dizer,
Jesus sempre diz, não entrarão no reino os que tais coisas praticam. Ele não fala várias parábolas? Então, quando a gente usar todas as parábolas do reino que ele fala, diz, se o teu olho esquerdo pecar, o que você faz? Não, sabe o que a gente faz? Bota um tapa-olho. Oh, glória! Oh, glória! A gente sempre tem uma saída. Mas Jesus falou, arranca o teu olho que eu quero ver. Vai doer? Se a tua mão, não tem lá que ele faz? E ele disse para você mesmo fazer isso. Gente, tudo isso tem a ver com o reino. Fala, filhinha. Seu nome mesmo, desculpa. Verônica, nome imponente, hein? Verônica. Exatamente! É porque a irmã pegou hoje. Na Bíblia, só existe um galardão. É o reino milenar. Acabou. Tem mais... É tão simples que já fala, não, tem um galardão, uma casa maior, uma casa menor. Vai reinar não sei o quê, não tem... Meu Deus. Eu sempre que digo que essas doutrinas que imperam na igreja, como Paulo falou, Timóteo, deixa de ser bobo, rapaz. Você não siga a doutrina de velha caduca. Naquela época, as velhas caducas que ficavam contando essas coisas. Como hoje também. Você vai no interior, as velhas caducas contam o quê? Tem um lobisomem, cara de homem, não sei o quê. Saci, não tem isso? Tem crente que não passa de noite no meio da selva, porque o saci pode pegar com... meu Deus do céu. Não é, Verônica? A minha avó falava que se você subisse à noite, o saci aparecia. Eu me lembro disso. Eu ia lá para Santa Catarina, tinha uma praia Armação. Hoje a praia de Armação só tinha uma casa naquela época. Era a casa da minha tia. Ela falava, não assovia. Tia Mita. Ela falava, não assovia à noite quando você andar pelos canaviais, que o saci aparece. Eu lá queria saci na minha vida. Por isso que eu não sei assoviar direito. Tá ruim. Olha que o saci aparece. Gente, eu tenho que acabar. Eu vou acabar aqui pra... Já vai preparar o lanche? Já vai preparar o lanche. Pera aí, preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, considerando a desonra de Cristo uma riqueza maior que os tesouros do Egito. Ai, gente, olha aqui, ó. Olha, isso aqui é claríssimo. Você vai me responder, o último versículo. Ele preferiu sofrer, versículo 25, junto com o povo de Deus, do que desfrutar dos prazeres do pecado. Agora o 26. Considerando a desonra de Cristo uma riqueza maior que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Qual é a recompensa? Galardão. Paulo está usando isso para dizer, abra mão dos prazeres do Egito desse mundo, porque maior é sofrer por Cristo, né? Eu prefiro, olha, ele usou, é melhor eu sofrer por ser cristão e ganhar o reino, do que ganhar o reino desse mundo e você perder a sua alma. Reino fora. Que o Espírito Santo possa falar ao teu coração. A gente ainda está na introdução da introdução. Nós estamos na introdução da introdução. E eu ainda vou usar mais alguns exemplos variados. E na próxima... Aliás, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu soube hoje, no próximo domingo é Dia dos Pais? Eu não sabia. Dia dos Pais nos Estados Unidos é dia 12 de... É outro mês que não tem nada a ver. É dia 12 de julho. Aqui é 12 de agosto? A minha pergunta é segundo domingo lá também, mas ela é julho. A gente vai ter aula, vocês vão almoçar com os pais. Eu preciso de...
Eu quero saber, para não descer de Teresópolis, vir para cá e não ter aula. Hein? Vamos ter aula normal? Vamos ter aula normal, então, no próximo domingo. Almoça com o pai e tal. Tá, então, olha, estaremos aqui na próxima aula. E, ó, eu vou começar com o versículo 1, 2, 3, ok? E essa foi a introdução. Então, no próximo domingo... Não, mas já está na hora de terminar. Não, ainda tem mais alguns. Que nos próximos 10 minutos da próxima aula, na introdução, eu vou usar... Eu vou dar um exemplo só de alguns. Embora... Não, eu tenho que dar. Não, olha, gente. Tu tá me desafiando, hein, ó, garotinha. Tu é professor, hein? Ó, que legal. Conclusão, vamos lá. Quando chegar no do lá, nós estamos perante Jesus Cristo durante o romano, nós vamos estar diante das testemunhas que são os homens de fé. Também. Vamos ser comparados a eles, Deixa eu te dizer uma coisa. Na próxima aula, tem um versículo que fala mais ou menos isso aqui. Ok? Não vou dizer o que é. Você vai comparar eles, os testemunhos... Tem. Tem num versículo aqui, você pode ler se você quiser. Tá? Tem a ver, mas só vou responder na próxima aula. Fala, Verônica. São exemplos de pessoas que são exemplos. Que ótimo que você já está pensando assim, mas Paulo, quando escreveu aqui, ele foi muito claro. É bicho? Eu tô vendo um negócio preto ali, meu Deus. Fala, obrigado, mas ó, segura essa que na próxima aula vamos falar. Fala, Verônica. As pessoas seriam salvas e não receberiam o galardão. Que pessoas, especificamente? Os cristãos hoje salvos? Nós hoje somos salvos, ok. Com certeza. Aí veio Jesus, segundo a vida dele. Então nós algumas pessoas não receberiam esse galardão. Com certeza. Como é que vai ser? Nós vamos em lugares diferentes. É porque você pegou o bonde andando. Mas eu vou te explicar. A gente ouve, mas... Na verdade, não ficou bem esclarecido. Ficou uma coisa meio nebulosa, na verdade. O que você ouviu hoje? Agora não, porque eu já ouvi na igreja. Tem muita coisa nebulosa, é véu. Paulo diz, muitos quando a gente lê é como véu. Tira o véu, você vê. Deus está tirando o nosso véu. E eu já tenho falado isso. Nós estamos aqui há quantos meses? Eu vou publicar as aulas anteriores. Vou botar na internet. Até uma irmã lá em Portugal me pediu. Vou botar. Mas outra coisa. Eu vou voltar a falar sobre isso. Daqui para frente eu vou usar mais de 200 textos na Bíblia falando sobre isso. Dizer que... Muito breve, atenção, gente. Mais umas 3 ou 4 aulas, nós vamos falar sobre qual vai ser a punição. Eu vou começar a falar sobre a punição na era do reino. Qual é o castigo? Porque quem não recebeu o galardão vai ter que receber um castigo. É isso que as 5 advertências são para quem não recebeu o galardão. Você pegou a 5ª, última. As 4 e as 5 dizem, quem não... Lembra a última, que demoramos... Hebreus 10? Severo castigo de fogo. Ei! É isso que Jesus fala. Eu prometo a vocês, na próxima aula, Dia dos Pais, estaremos aqui. Vou comentar sobre por que usou essa grande nuvem de testemunhas e a nossa experiência. O que ele deu a entender é que nós, cristãos, e o povo judeu, porque eles são judeus, nesse texto fala que na era do reino nós vamos ter que operar junto. Porque nós precisamos
muito da revelação do judeu. A gente conhece muito pouco sobre o judaísmo, né? Aqui que a gente fala alguma coisa e transfere espiritualmente. Mas o povo judeu vai precisar muito da nossa experiência na era da igreja com Jesus, com o Espírito Santo. É ou não é verdade? E a combinação dos dois, a mente de Deus é incrível, maravilhosa. É perfeita, é detalhada, mas nas últimas 200 anos, morreu, vai para o céu. Aceitou Jesus. Não morreu, vai para o inferno. Acabou. Assassinaram a Bíblia, manancial de rios de água viva, e a gente vai para o céu, vai para onde? Vai para as nuvens, toca lira, não toca. Inventam, além de assassinar, inventam de caduca. Eu vou continuar falando. E se a irmã deseja, eu vou, embora eu tenha falado, eu posso me dar. Qualquer pessoa que queira o resumo desta primeira parte que a gente deu nos 4 meses, escreva para mim um e-mail, Pastor Júlio. Tá? Tô no Facebook, nós temos e-mail e temos o blog. Escreve para mim um e-mail, Júlio Lima Nogueira, com letra minúscula, tudo junto, @gmail.com. Eu quero o resumo das aulas por escrito da primeira parte. Nós temos 450, 500 folhas do meu fichário. Isso aqui. Eu só usei 40, 50, ainda falta muito. Então eu vou voltar a esse assunto. Já comentamos alguns. As primeiras 40 eu posso mandar por e-mail muito breve. Então, só me escrever. Ok? E a outra coisa que eu vou falar, eu nem comentei, elas estão terminando para trazer o lanche. Na próxima aula, porque eu pensei que ia fazer hoje. Eu estava orando de tarde, me cobre isso na próxima aula. Eu estava orando de tarde, antes de vir para cá, e Deus me deu uma visão inesperada. Eu estava orando, caí assim no poder de Deus, segundos e tal, eu digo, uau! E é tão tremenda que eu vou contar na próxima aula, ok? Porque de repente pintam moveira, mas é assim, eu gosto de fazer assim, né? Não, mas é porque a hora já está avançada. E água na boca mesmo. Vai engolindo água. Não vou porque amanhã nossa aula da Barra tá. Não, a aula da Barra. Não, porque eu vou aproveitar um gancho aqui é impressionante. Olha, não tem nada em mim isso. Foi Deus que me deu e é tão incrível. É tão incrível que o Espírito Santo é mais criativo. Eu sou o cara mais limitado. Eu sou tão limitado. Mas Deus faz isso, é prova que é Ele que faz, ok? Eu quero que você entenda isso. Mas então, coma bastante com seu pai, com a sua mãe, porque é aniversário do pai, mas é a família que está junto. Então faça isso e esteja aqui. Vamos o quê? Vocês são os meus filhos mais velhos. Com certeza, eu já disse, vocês são a minha família aqui. Eu tenho 2 filhos lá, 5 netos. Filhos que, né, enfim, mas vocês são filhos, irmãos amados, e eu falo isso de coração, vocês sabem disso, como Deus tem nos dado aqui. Nós estamos aqui crescendo juntos, é isso que importa. Eu não estou nem aí para cargo, função, posição, nós somos todos iguais, cooperadores do reino de Deus. E é por isso que Deus fala, e a gente aprendeu, e estamos aprendendo a ser humildes, porque no reino de bem-aventurados humildes, porque eles vão... Você sabe que as bem-aventuranças são para o reino, tá? Ninguém disse amém. Então vamos terminar. E eu quero... Fala. Pode falar. Fomos enxertados na oliveira verdadeira. Brevemente essa série estará no blog. Eu tenho que dar o blog. Eu tinha tanta coisa para falar. No blog já gravei 24 aulas de 30 minutos, 32 minutos, tudo sobre o Ministério da Lei e da Graça. Já estão gravadas, estamos esperando Ivana, o Marquinhos, seu filho, para preparar, vou cobrar ele agora ao ar,
ele ficou de fazer 10 minutos da abertura, tá? Cobra ele, diz pastor Júlio, 10 minutos para lançar, já está no nosso HD, pronto para lançar. Ele está doido para botar no ar. Vão ser 40 aulas, eu já gravei 25, de meia hora. Você vai entender tudo sobre a lei, sobre a graça, vai te dar, paralelamente, um suporte para você entender isso. E logo que eu terminar essas mensagens, eu vou colocar no ar, gravado, porque uma aula dessas de 2 horas não dá, a gente interrompe. Então eu vou dar a série sobre como se... Essa que nós temos, preparar para a segunda vinda, 34 minutos, 30 minutos, 31, porque não dá cravado. E tem pessoas já me pedindo pela internet, quem é o anticristo, quem é não sei o quê, a parábola das 10 virgens, a parábola do cidadão que entrou isso, aquilo. Então nós vamos abordar isso. Eu vou abordar aqui, nós vamos continuar na nossa aula, mas para o pessoal da internet, só para que você saiba, a Google nos mandou, quem está me ajudando, aliás, eu que estou ajudando, não, é o contrário, quem está fazendo 90% do blog, que a gente já lançou extraoficialmente, temos um mês e temos 45 dias de blog, porque é o número de café espiritual que eu escrevo todo dia, que me dá uma coisa e ele põe lá no café espiritual, eu boto no Facebook, do Facebook ele rouba, no dia seguinte entra no café espiritual, tem a mensagem das alianças, que eu nem comentei aqui, já botei, na hora em que eu botei, só para vocês terem, ainda não entramos oficialmente no blog, eu ainda não comentei, agora eu estou falando o ar. Por dia, na Rússia, brasileiros que estão na Rússia, dado pelo Google, pessoa dizendo da onde ele acessou, se é smartphone, se é iPhone, se é computador, na Rússia, a média diária. Alô, pessoal da Rússia, alguém sabe falar russo? Não. Mas não precisa, é brasileiro, lógico, Deus deve estar falando para ele, 84 a 91 pessoas por dia na Rússia. Portugal, 100 e cacetada. No Rio, 300 e pouco. Na Holanda, 3. Tem 3 brasileiros lá na Holanda. Alemanha, 1 ou 2. Na África do Sul, não, como é? Nova Zelândia. Então, veja, ainda não comentamos nada. Como chegou? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Extraoficialmente estamos fazendo. Exatamente. Enfim, que Deus seja glorificado. E quando você começar a pegar isso, divulga o blog da missão no seu Facebook, oficialmente, porque ainda o blog está incompleto. Não tem uma mensagem gravada, uma aula. Não tem ainda muitas coisas lá, por isso que eu não queria lançar, mas já foi lançado antes da hora. O Espírito Santo me desobedeceu. Já saiu antes da hora. Então a gente agora está correndo. Até fotos pitorescas. Alguém já viu alguma foto do blog? Nem você está acessando o blog e os russos estão. Mas vai lá, vai no blog, em vez de ficar vendo aquelas piadinhas, acessa lá. www.missãodofarol, com letra minúscula, tudo junto, .blogspot, todo mundo sabe blogspot, né? Blogspot, blogstop.com.br. Pum! Abriu lá, tá a nossa série, tem lá quem somos nós, o que nós fazemos, o que nós cremos. Eu vou colocar aqui depois, se você quiser anotar, acessa. Todo dia tem. Essa semana o Café Espiritual, quem é? Qual é o assunto? Semeador. Que não tem nada a ver com ímpio, que tem a ver com crescimento. Veja a parábola do semeador, eu dei em 5 dias. Se vocês não lerem, eu vou acabar com o blog. Gente, muito obrigado. Que no próximo domingo, que o Senhor nos abençoe. E se alguém quiser nos ajudar, esta foi uma semana... Deixa eu só terminar falando isso. Eu quase não falo. Não, eu quase não falo sobre as nossas necessidades. Essa foi uma semana, as 2 semanas que passaram, foi uma semana
que eu gastei o que eu não tinha. Eu tive que pegar avião para ver minha mãe lá, fui de manhã, voltei de tarde, e você pagar um avião daqui a Campinas, eu tirei do dinheiro que eu não tinha, mas tinha que ir, pega ônibus, pega táxi, pega dali para cá, depois viemos para Barra, enfim. É a nossa luta de sempre. Se alguém sentir no coração de nos ajudar, nossos envelopes estão ali, faça isso. Ninguém é obrigado absolutamente a nada, amém? Você sabe do que nós achamos sobre dinheiro, sobre tudo isso. E no próximo domingo, a visão que Deus me deu hoje à tarde, que foi tremenda, eu não comentei com ninguém e estou vendo que o Senhor quer para a próxima aula. Vamos orar. Põe a mão no seu coração. Eu quero terminar orando, pedindo ao Senhor que Ele seja abundante em todas as áreas da sua vida, porque eu creio na abundância de Deus, corpo, alma, espírito, em todas as áreas. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome nessa noite, pela Tua palavra viva, eficaz, mais cortante do que qualquer outra coisa. Nós cremos que esta palavra nunca volta vazia. E essa palavra não é minha, essa palavra é Tua, do Espírito Santo, está na Tua palavra. Portanto, ó Deus, se está na palavra, nós cremos, e se nós cremos, ela vai funcionar. Ela vai produzir o fruto digno. Ela é uma semente que tem que produzir um fruto. E, ó Deus, eu declaro na vida de cada um aluno aqui, de cada aluno na internet, de cada aluno que está em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, na Rússia, aonde quer que esta palavra esteja entrando, que ela venha frutificar, acima de tudo, trazer vida para essa pessoa. A vida abundante que ela é espiritual. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, Jesus amado. Nós estamos aqui só porque Te amamos. E nós só Te amamos porque Tu nos amaste primeiro. Essa que é a verdade. Porque se dependesse de nós, nós estaríamos longe do Senhor. Mas aprove o Senhor nos escolher por graça para que pudéssemos ser preparados na era da igreja a fim de reinarmos com Cristo por 1000 anos e por toda a eternidade. Eu oro como eu fiz essa semana por cada aluno, ó Deus. Derrama a Tua graça abundante, graça de proteção, ó Deus, nestas ruas, contra assaltos, contra enfermidades, contra doenças, contra qualquer situação embaraçosa que seja levantado pelo maligno ou por qualquer pessoa do mal, ó Deus, eu declaro a Tua cerca de fogo para o Teu povo, para os Teus líderes, para cada pastor nesta cidade, ó Deus, para cada pastor no Brasil, em cada estado, ó Deus, nós abençoamos, ó Deus, nós abençoamos com a Tua bênção, ó Deus. Que aqueles que estão em confusão, que estão por alguma razão caídos, levanta, ó Deus, e restaura, ó Pai. Porque Tu és o Deus que restaura as nossas vidas. Ó Pai, obrigado. Aqueles que estão com o espírito de orgulho, que eles sejam quebrantados com o Teu amor e a Tua graça, para que eles sejam aproveitados mais e mais ainda, que tenham um ministério mais abundante, ó Deus. Porque nós queremos ver essa cidade, o Brasil, cheio do Espírito Santo, e muitos brasileiros, aonde quer que estejam, reinando também no milênio, ó Pai. Obrigado, Jesus amado. Obrigado pela oferta, obrigado pela provisão. Eu abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida com toda sorte de bênçãos que virão do trono de Deus, na medida em que você buscar o Senhor essa semana. Bênçãos celestiais do trono de Deus caiam sobre você. E a última coisa que eu peço é que o Senhor abençoe os nossos filhos e os nossos netos, porque eles são mais indefesos. Senhor, eu quero abençoar os filhos dos Teus filhos aqui, os netos dos Teus filhos, os meus netos. Eu peço que a graça do Senhor de vida, de saúde, de proteção, de crescimento sadio aconteça
na vida de cada um, na vida de cada irmão que está ouvindo agora na internet, que o anjo do Senhor, que o Espírito Santo entre na tua casa, aonde você esteja agora. Se você está por algum sofrimento momentâneo, seja livre, seja liberto. Se você teve alguma notícia ruim, de enfermidade, de filhos em droga, seja liberto agora, em nome de Jesus. Que a nuvem do Senhor venha para libertar, como veio sobre Israel. Que o fogo de Deus venha desbaratar os inimigos. E a honra e a glória sejam dadas a Jesus Cristo, o Senhor, para sempre. Somente a Ti, Senhor. Glorificado seja o Teu nome. E todo o povo de Deus diz amém, e amém, e amém. Aleluia. Boa noite. Até no próximo domingo. Estaremos aqui 6h30, 7 horas, mais 7 horas do que 6h30. Dia dos Pais. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém?